começou. Terceira temporada, sexto episódio, parte 2, Verdades e Silêncios. A gente já falou disso no episódio passado, mas parece que ainda tem muita coisa segredada, muita coisa guardada. Ô Duda, como é que foi para você revelar a sua verdade para o mundo externo? Ai, assim, foi. Costumo dizer que, assim, como eu sou muito verdadeira, para mim não foi difícil. O mundo externo foi difícil. Porque o problema meu é eu lidar com o mundo externo. A minha verdade, eu sei ela desde nova. Eu já sabia quem eu era. Eu só precisava achar os caminhos certos. Mas pro mundo externo foi complicado. Porque foi um choque. Entendi. Achei tão bonito você falar que já sabia desde cedo Uhum. que você precisava era ter os caminhos. Hoje, já adulta, mais velha, madura, tem ideia de que caminhos são esses para poder ajudar quem está nesse dilema que você já viveu e às vezes em várias fases da vida. Você descobriu quem era você ainda cedo, mas tem gente que às vezes descobre com 18, com 30, com 40, tem gente que descobre e resolve se cobrir de novo. Que caminhos seriam esses? Cara, eu vejo muitas reportagens, né? Eu acompanho bastante pessoas trans. E, assim, eu tenho visto uns vídeos muito bacanas. Alguns que, cara, falam assim, o processo é lento, não é da noite pro dia. E você tem que confiar nesse processo e acreditar que você está no caminho certo para que tudo dê certo. Porque você fica meio perdida, você não se compreende, os hormônios mexem muito com você. E até você ter amadurecer tudo que você sabe que é certo, com o hormônio acontecendo todo o efeito no seu corpo, leva bastante tempo. Você fica perdida, aí você tem caminhos errados, você acaba fazendo besteira se envolvendo com pessoas que não deve. Tô falando de relacionamentos mesmo. Porque depois você amadurece e você vê, gente, eu passei por tudo isso, era necessário esse processo para chegar na maturidade que eu precisava, da calmaria. Eu falei, não, eu sou um moleque de 50 agora, eu me julgo mais calma agora. Mas o processo até eu chegar nisso foi complicado. Foi muito. É um turbilhão de emoções, gente. Tá. Depois eu volto para você. Queria ouvir um pouco agora Henriette, o Luiz, o Michel, com relação assim, a uma verdade mais complexa, né? Não tão simples, que a Duda trouxe é uma verdade bem complexa. Vocês já viveram uma situação dessa, assim? Até que ponto se sabe aquilo que se é e se reconhece e assume aquilo que se é? Como é que é para o mundo interno, para o mundo externo? Quando eu me separei, foi uma decisão que tinha que ser tomada. Ela vinha carregada de muita dor, de muito sofrimento. Tinha o sofrimento que já tinha atravessado as meninas, as minhas duas filhas. E quando eu me vi, sabe, imprensada na parede, diante da terceira situação de violência, e hoje falar sem chorar é dizer para todas as pessoas que vão nos ver que se a gente não tiver força, essa verdade não vem. Então é preciso um esforço muito grande. E eu sabia que a gente podia sair daquilo. Sabe quando você tinha uma certeza? Eu falei, eu vou conseguir. E eu peguei as meninas pelas mãos e a gente foi. Eu deixei de gostar do pai das minhas filhas de uma hora para outra. Ninguém deixa de gostar de um dia para o outro. Mas eu tinha uma verdade que falava mais alto ao meu coração. Eu não podia continuar sofrendo. E aí o sofrimento que perpassava da dor psicológica, a violência patrimonial, a violência de diminuir aquilo que eu era. E aí, quando eu vi que eu era capaz de revisitar a minha verdade, e eu estou aqui, e 12 anos se passaram. E aí eu tenho a oportunidade de falar para pessoas que vão nos ver, vão nos ouvir no podcast, vão nos ver no YouTube,
É possível, gente. Corram em prol da sua verdade. É isso. Bom, a gente chegando com as meninas, falando sobre isso, né? Porque não dá para a gente se enganar o tempo todo. Pode até ser que em algum momento, não, não é bem isso. Deixa eu ficar em silêncio ainda um pouco, segura. Mas às vezes acontece lá esse processo que a água começa a ficar aqui, olha, ou dá ou desce, você tem que fazer alguma coisa, senão fica insustentável. Eu queria ouvir agora os rapazes, até porque quem nos ouve, quem nos acompanha, às vezes sente que alguém precisa falar a verdade, mas nem sempre essa pessoa se sente segura para falar a verdade. O julgamento ele é muito poderoso, né? Eu esses dias ouvi de um cliente uma coisa que me chamou muita atenção, porque ele entrou, como a gente diz, em processo psicoterápico. Eu preciso dizer para você uma verdade que é muito difícil de eu me ouvir falar, mas é verdade. Eu gosto de uma pessoa que não vale nada, mas eu gosto dessa pessoa. Eita. E isso é uma coisa muito importante, muito séria, quando há esse reconhecimento, né? O que tem ali embaixo, através dos lados, em cima, embaixo, que faz um ser humano, como qualquer um de nós, gostar de alguém que não vale a pena. O que está por trás disso, né? Além, é claro, dos possíveis sintomas, mas o reconhecimento, ter esta consciência evocada e ampliada é um passo para a saúde. Isso é muito legal. Isso é um exemplo comum. Eu já contei no outro episódio uma outra situação de uma pessoa que sai para o trabalho todo dia e ele já foi mandado embora 3 semanas porque ele ainda não está pronto para compartilhar com a esposa. A gente está falando de verdades como essa, do tamanho da que a Duda falou, dessa que a Henriette trouxe. E aí? Acaba um casamento, levo minhas filhas, como é que é isso? Mas já está respingando nelas. Está na hora de fazer alguma coisa. Como é que a gente sabe, né? Que a gente está vivendo uma situação de verdade? Como é que a gente sabe que tem coisas ali encobertas, cobertas, que precisam ser descobertas, no sentido de descobrir, de tirar o pano? Que muitas vezes a gente pensa que deixar tudo guardado é melhor. E às vezes não é não. Às vezes é um custo energético tão alto que a gente fica doente sem saber até por quê, e às vezes o motivo é esse. Então você de casa acompanha a gente e compartilhe o que você pensa. Agora vamos ouvir os rapazes. Que tipo de verdades aí vocês já tiveram que encarar? Olha, tem a questão que eu acho muito legal, que quando às vezes a verdade que você tem dentro de você muda e você não vê, e aí uma hora você é obrigado a encarar ela de frente e num momento de decisão assim que te deixa estarrecido. Me aconteceu foi, eu sempre me defini muito como o trabalho, né? Como eu ser o trabalho, eu ser a pessoa que faz as coisas, né? O profissional, né? Amo a minha profissão, adoro criar e ensinar e fazer essas coisas todas. Mas aí, em certo momento da minha vida, eu me vi sozinho com 2 crianças, né? E aí, tendo que criar dois meninos pequenos, eu mesmo, aí, tipo, acorda de manhã, arruma pra escola, não sei o que, todas essas coisas, deixa na creche, aí corre pro trabalho, aí no final do dia vai, corre de volta e tal, e aí pega a criança, e aí toda aquela coisa que, tipo, preenche a sua vida de preocupação num nível muito grande, né? Mas nesse processo todo, eu ainda tentava ser aquela outra pessoa que era antes, né? E não tava dando. E aí, uma vez, eu já não rendendo, né? Tipo assim, igual rendia antes no trabalho e tal. O chefe que eu tinha na época virou pra mim e falou assim: Poxa, eu não sei se já acontece história pra vocês, é um negócio que é muito impactante na minha vida. Eu lembro a frase até hoje e, tipo, me abriu os olhos de uma forma existencial muito profunda. Ele veio pra mim e disse assim: Poxa, você era um cara tão brilhante, com tanto potencial, agora, tipo, das 5 horas da tarde, você bate seu cartão e vai embora, tá parecendo até uma mulher. Aí eu parei, olhei pro cara assim, Uau. e 70 milhões de coisas explodiram na minha cabeça, assim. E aí a transformação começou. Tipo assim, cara, não é uma mulher, eu pareço um ser humano agora. Tipo assim, agora eu tô me transformando num ser humano
de verdade. Antes eu era uma pessoa doente. E aí fiquei nisso. Aí uma hora teve o da ODS, né? Tipo assim, que assim, pô, o cara tá. Aí o cara chegou para mim e falou assim: não, a gente quer dar um projeto aqui, um projeto grande que tinha uma muito importante da firma. A gente quer dar para você, mas pô, você vai ter que chegar junto, não pode ficar fazendo esses negócios todos aí, né? Essas coisas que você vai fazer, a gente vai precisar que você, pô, encare. Eu fui lá e disse: não! Você tem certeza que você não vai conseguir entregar? Não, não tenho certeza. Não conte comigo. E aí foi, tipo assim, extremamente libertador, né? Que aí acho que pra mim a principal coisa que eu tinha na minha cabeça era eu não posso usar a pista toda para poder viver essa vida profissional a qualquer custo que eu estava acostumado a fazer, né? Eu não só tenho que sair na hora do trabalho e chegar lá para pegar meus filhos na creche e trazer para casa e fazer comida para eles, eu tenho que ter cérebro ainda para ir lá e brincar com a criança, conversar com a criança, prestar atenção no que está acontecendo, né? Assim, isso aquela pessoa que existia anteriormente não podia existir mais, né? E aí a pessoa nova que nasceu das cinzas daquilo ali é uma pessoa muito melhor, muito mais legal, que eu gosto muito mais, e que meus filhos agora, com 18 anos de idade, agradecem aquele homem ter virado um homem completo, né? Uma pessoa, né, que realmente refletia a verdade do que a vida dele estava sendo ali. Muito legal ouvir isso, Luiz. Até porque, de verdade, foi, no fim, uma grande experiência que resultou uma metamorfose incrível. Então, é claro que ninguém deseja que ninguém fique viúvo, mas tudo é bom, né? Na dor, no amor, a gente sempre tem ganhos, né? Mesmo que seja atravessar aí o túnel do inferno, porque não deve ter sido fácil. Você já trouxe essa questão do banheiro com as crianças, como é que fazia, como é que não fazia, por que um homem está limpando o bumbum de um miudinho, por que se pensa logo no pior e não na verdade de um pai que está fazendo a higiene, né? Que não interessa a verdade de cada um para o mundo externo, mas a verdade é que as pessoas sempre esperam o pior do outro, não espera o melhor. E nós somos ávidos de mostrar também o nosso melhor. Eu sei que o papo hoje está meio profundo, mas a ideia era descer um pouco mais sobre as verdades e os silêncios. Diga aí, Michel, você já falou que também não é muito de silenciar. Você é de falar aquilo que é, de bate-pronto. A gente tem aqui o grupo dos autênticos e genuínos. Mas diga aí pra gente, já ficou em silêncio algumas vezes para poder gerenciar qual é a melhor hora de falar a verdade. Acho que trazendo para exemplos pessoais, né? Hoje nós estamos falando sobre exemplos pessoais. Quando eu tinha aí meus 14 anos, mais ou menos, ou 15 por aí, eu resolvi fugir de casa. Falei, eu não tô aguentando mais essa vida, né? E botei meia dúzia de roupa e resolvi ir embora, né? Mas por quê, né? Porque eu acho que eu não estava vivendo naquele momento a minha verdade, né? Mas eu fico me perguntando como é que uma criança que na altura, um adolescente era uma criança, né? 30 e tantos anos atrás, e eu decidi viver a minha verdade, sabe? E não foi uma boa experiência, entre aspas, porque quando eu saí de casa e que eu saí com uma quantia pouquíssima, né? Não tinha noção de nada, saí com uma quantia pouquíssima no bolso, fui para casa de um tio, e que era muito amigo da minha família. Rapidamente a minha família ia me encontrar. E eu só que assim, trazendo para os dias atuais, eu acho que foi muito necessário para o Michel, sabe? Porque às vezes a gente acaba se colocando dentro de um caixote para viver uma verdade que às vezes não é nem nossa, né? A Duda falou que eu já sabia, né, das minhas opções, daquilo que eu era, daquilo que eu queria ser, daquilo que eu nasci, né? Mas como que eu vou botar essa realidade para fora, né? Como que eu vou falar para a sociedade vai aceitar a minha verdade, sabe? E eu acho que eu, olhando para as minhas experiências, eu sou um pouco assim, sabe? Eu falo bastante, né? Exponho bastante as minhas ideias e às vezes fico sozinho, né? Isolado, porque às vezes as pessoas não querem aceitar a sua verdade, mas querem aceitar a verdade deles e querendo colocar que as verdades deles sejam
a suprema. Mas eu acho que para que a gente não viva esse conflito, né, essa doença, porque em momentos eu já tive com a minha pressão alta. Por quê? Porque decidi abrir mão da minha verdade, achando que eu estava errado, né? Então tá bom, já que eu estou errado, vou fazer o que tem que ser feito. E no fim da história eu estava vivendo uma verdade que não era minha, e isso estava me fazendo ficar doente, né? Então acho que doa quem doer, né? Ainda continuo a falar, por mais que a gente fuja da verdade, acho que a verdade ela tem que existir, né? De repente, como a Dulce bem falou, né? Às vezes nós nos silenciamos para pensar se vamos falar a verdade, se vamos viver a verdade, mas uma hora ou outra a verdade ela tem que aparecer, porque senão a gente vai ficar mal mesmo, vai ficar doente e as coisas não vão correr bem. Então, ser verdadeiro, a gente está vendo que custa caro, não é nada barato. Mas, ao mesmo tempo que custa caro, é extremamente libertador, porque você tem a sua congruência entre o que você sente, o que você pensa e o que você age. E isso é muito bom, porque você não precisa ficar atuando, você vai ser quem você é. Eu queria agora pegar o refletor da verdade e girar um pouco para outros temas. A gente rascunhou na semana passada, a minha intenção não é fazer nenhum debate político, mas tentar entender qual é a verdade do nosso país, do Brasil, o que de fato o nosso país precisa, o que pode ajudar o Brasil de verdade, já que a gente está aí a caminho das eleições, sem a gente precisar dar nome aos bois, mas o que pode ajudar de verdade um país que tem um tamanho aí quase que de um continente. Eu posso falar, gente? Rapidinho, eu prometo que eu vou falar pouquíssimo. E eu vou falar sobre um exemplo que eu tenho vivido aqui. Já vou para 5 anos, né, aqui em Portugal. E as coisas não são fáceis, né? Tipo, tudo é muito difícil. A gente passa por muitas questões. Hoje, graças a Deus, já tenho uma caminhada, né? Já consegui o meu cartão, já consegui algumas equivalências, já consegui fazer coisas que eu achava que era impossível, mas pronto. Mas o que eu penso em relação ao meu país, e trazendo para esses exemplos, é o seguinte: eu conheço vários imigrantes que estão aqui e eles estão simplesmente passando o tempo, sabe? Eles estão meio que vivendo por viver. E a vida vai passando e ninguém corre atrás de nada. E eu vejo que o meu país, ele é tipo, a gente tem que começar pela gente, sabe? Acho que se a gente não arregaçar nossas mangas, a gente não vê uma revolução, uma renovação. Então eu vejo que o nosso país, ele não se preocupa muito em fazer cada um fazer a sua parte, tá? Não querendo generalizar, lógico, mas eu acho que se cada um fizer a sua parte, né, trazendo para minha realidade, tipo, se os moradores de comunidade pagassem o mínimo que fosse da luz, mas que pagasse, se as pessoas fizessem coisas mínimas, mas fizessem, acho que ela ia entender um pouco mais essa questão dos problemas, né? Porque eu acho que o problema ele não está só lá na parte de cima, ele começa aí embaixo e vai até lá em cima. Então eu acho que se cada um fizer a sua parte, pelo menos que for minimamente feito, eu acho que a gente consegue ver alguns resultados, tá? Eu digo porque, como meu exemplo, sabe, eu tenho feito o pouco, né? Pouquíssimas coisas, mas eu tenho visto que esse pouquinho que eu tenho feito tem sido benefício para mim. Automaticamente, se é um benefício para mim e eu uso esses benefícios para uma melhora, já começa a melhorar para o país, já começa a melhorar para as pessoas que estão ao meu redor. Então, acho que eu olhando de fora, né, olhando assim daqui para aí, eu vejo que se a gente fizesse mais, cada um fizesse mais o seu, acho que as coisas poderiam melhorar. Tá bom, depois você dá um exemplo do que cada um faz o seu. Diga aí, Luiz, tive a impressão de que você queria falar? Eu ressoou um pouco essa coisa que ele está falando, porque eu tive uma experiência similar aqui no Canadá, de ver como a participação das pessoas na vida é mais fluida, eles contribuem mais, fazem mais as coisas, etc. Mas isso me encasquetou um pouco, né? Eu, fã do pensamento comprido como sou, e refletindo muito nisso e nas minhas experiências no Brasil, de ver como é que as pessoas vivem e tal, né? Fui sentindo a raiz, curando a essência da diferença dessa. Por que funciona de um jeito
Por que canadense para no sinal fechado, em pezinho lá, mesmo que não tenha vindo carro nenhum, e espera o sinal para poder atravessar a rua? E o brasileiro atravessa a rua com o sinal aberto de qualquer jeito, né? Tal. E mesmo que o sinal esteja aberto e esteja tudo bem. Porque é uma questão do amparo, né? O, a sociedade como um todo aqui é uma coisa só, né? E no Brasil é tudo muito dividido, né? Você é assim, então você é desse jeito. Você é desse do nosso grupo, então venha para cá. Você não é do nosso grupo, então morra. Tipo, queime. Sabe? É tudo dividido, tudo sectário, né? E aí, para mim, todo mundo fala às vezes assim, qual é a solução? Tem que ter muita união. Parece uma bobagem de fala de qualquer jeito, mas se você pensar profundamente, a união não é barata e a união ela não é à toa, ela faz uma força enorme, né? Além de fazer açúcar, né? Ela faz uma força muito grande para a sociedade operar de forma decente, né? É a condição prévia para as pessoas irem lá e fazerem a parte delas. Se elas não são parte daquela cidade, né? Falando do pessoal das comunidades lá, estão completamente abandonados pelo governo, pelo poder, pelas da sociedade, né? Se eles fizerem a parte deles para poder, né, agir como as pessoas do asfalto estão agindo, eles vão se ferrar, não vai voltar nada para eles. Eles estão fazendo papel de palhaço fazendo isso, né? Assim, precisa ter essas barreiras destruídas, né, entre as pessoas. Ter as conversas profundas e difíceis tem que acontecer em vez das pessoas se isolarem, né, cada um nos seus, né, feudos, nos seus campos de futebol ali, como se fosse disputas de clube, né? Tem que conversar mesmo sem criar os preconceitos doidos que dividem as pessoas, para aí sim ter o pavimento para que as pessoas possam trafegar com as ideias para um lado e para o outro. Acontece sim. E vocês, meninas? Essa coisa aí que a gente está vendo, tanta confusão, processo eleitoral, tanta confusão, e a gente bota o Brasil na cadeira. Qual é a verdade que o Brasil precisa? O que o nosso país precisa? É Banco Master voando, é Dark Horse voando, é o filho do presidente envolvido ou não, é a maracutaia do não sei do que, é a estratégia de milhões que passa por outro irmão, é um Congresso brasileiro que trabalha em função de si mesmo. Qual é a verdade que a gente precisa? É o STF também recebendo privilégios. Como é que a gente pode, já que o Michel falou, qual é a nossa parte mínima, né, a fazer? Tudo bem, a gente pode votar melhor. Mas aí me lembra até da moça que trabalhou comigo há uns anos atrás. Mas ele vai me dar uma dentadura, dona Dulce. E eu não tenho dinheiro para comprar a dentadura. Sim, mas ele vai te dar essa dentadura e nunca mais vai te dar nada. Você tem direito à dentadura e muito mais coisas. Se ele fizesse o trabalho que o poder público está destinado a fazer. Não, mas eu já tenho 50 anos, já é assim, desde que eu me entendo por jeito, então eu vou votar nele para eu ganhar minha dentadura. E como é que ele vai saber que você votou nele? Não, ele vai dar, porque ele já deu para um monte de gente. E aí ela votou nele, isso já deve ter mais de 20 anos. Ela é lá de Saracuruna, então pega baixada, né? E aí ela logo em seguida veio com um sorriso Colgate para mim de dentadura. Viu, dona Dulce? Ele me deu a dentadura. E a gente sabe, né, que é mais de 50% da população que pensa e funciona dessa forma. Então, isso talvez, Michel, seja o mínimo que essas pessoas podem fazer. Eu vou votar, que a gente estudou lá atrás, que é o voto do cabresto, e ganha a dentadura. Mas e aí, como é que a gente faz isso mudar como se fosse a questão lá da onda? Qual é a verdade da gente? Eu estou falando com você que está ouvindo a gente no carro, em casa, onde for. O que você pode fazer? Tem gente brigando com o familiar por conta dessa polarização. De verdade, você vai romper com alguém que você ama, para alguém que você nem sabe que você existe. De verdade, é isso mesmo. Por causa de uma questão de esquerda, de direita. De verdade, do que a gente está falando? A gente está falando da falta de acesso à educação, que é a premissa básica do crescimento de qualquer
país do mundo que conseguiu reverter suas mazelas, suas questões. E aí o Darcy Ribeiro tem uma fala que o projeto para que tudo para isso que está dando errado é um projeto para dar errado. Então, a inacessibilidade do menino ao processo de escolarização. E por que eu estou dizendo isso com tanta calma e tranquilidade? Porque durante 35 anos eu vi o menino entrar na escola pública de chinelo de dedo e da gente colocá-lo dentro da universidade para mudar a estrutura econômica de uma família inteira. Uma pessoa faz isso. Aí, por exemplo, tem 20 dias eu estava num evento e estava lá um homem preto que atingiu ele teve acesso, que teve oportunidade, e aí ele perguntou para a plenária quem conhecia os CIEPs. E aí eu levantei a mão e disse que eu tinha sido educadora do 2º programa estadual de educação. E aí ele, por favor, uma salva de palmas para ela. Eu falei, não. E aí ele foi explicar o que foi o acesso à educação, e o mais triste, as famílias de baixa renda precisam de 8 gerações para conseguirem subverter essa dificuldade financeira. Então, o projeto que se aproximar da estrutura de dar oportunidade para os meninos estarem dentro da escola, a Suécia decretou a não colocação dos sistemas de tecnologia ou de acesso à internet dentro da escolarização básica. A volta da escolarização com os meninos aprendendo, escrevendo. Então, assim, a estrutura da escola precisa ser acessada pela população. E aí, se eu dificulto isso, eu tenho gente marginalizada, gente precisando ir para um outro lugar, imigração de todo... Enfim, a oportunidade acontece via educação. Duda, Eu concordo plenamente com a Henriette. Eu acho que a gente tem vivido esse projeto mesmo de o que a gente vota, para que eu voto a vida toda para que isso se concretize, que a Henriette falou. Porque com a educação a gente vai ter a união, que o Luiz falou, a gente vai ter o que o Jason, o Michel falou sobre pensar diferente. Quanto mais... Eu sou a prova viva disso. Eu tinha uma cabeça totalmente diferente que eu só fui abrir na UERJ. Quando eu me formei, quando eu comecei a estudar naquele colégio, naquela faculdade incrível, naquela universidade, a minha cabeça expandiu de uma forma que você passa... Gente, eu vivi uma mentira. Olha quanta coisa foi ensinada errada. Quanta coisa iludida, quanta cartilha errada, quanto ano letivo perdido, para você descobrir tantas verdades no primeiro semestre. Então, eu acho que eu voto para isso, que o governo pense em investir em educação, porque daí vai vir todas as melhoras de mazela que o Brasil tem. Não adianta. Essa semana mesmo eu li uma matéria incrível, só não lembro de onde, a primeira defensora pública trans no Brasil. É assustador. O que o povo do final lá da pirâmide passa, lá de baixo, nesse país que não tem oportunidades. E são décadas de injustiça e mazelas. É um papo que precisa de mergulho, de reflexão, pausa e ação, né? A gente está aqui sem nenhuma intenção de sermos os donos da verdade. Mas, de verdade, a gente sabe quando a gente se aproxima, conhece e sente o que passa aqui dentro do eu de cada um. Não dá para querer ser e ter só farinha pouco e meu pirão primeiro. Não dá mais para ser assim. Não dá mais. Um tendo e, 100 não tendo. Um tendo o que 200 poderiam partilhar. Não dá. Então, se você está escutando a gente, de verdade, pare e pensa nisso. Que para o outro você também é o outro. Todos nós somos os outros de alguém. E se a gente tiver essa capacidade de pensar e sentir isso,
a gente vai perceber que eu posso ser o outro da vez. E se eu for o outro da vez, e não tiver um eu que pense, incluindo o outro, que nesse caso sou eu posso ficar de fora da jogada. E aí, lembrando lá os jogos de tabuleiro, eu passo, você vai passar sem querer passar. Alguém vai passar por você. Então pensa nisso. Não pensa só no teu filho, que vão arrumar para ele um emprego não sei aonde. Hoje ele conhece alguém que pode arrumar um emprego não sei aonde. Mas aí arruma um emprego não sei aonde, tem que dar uma parte do dinheiro para esse alguém que te arrumou o emprego não sei aonde. Aí a coisa começa a ficar, de verdade, muito complicada, muito saqueada, muito sacaneada, muito embolada. E aí quem é você na fila do pão, no meio disso tudo? Não dá. Se você for olhar a sua sala interna olhando para o espelho, assusta, faz o exercício dos 5 minutos do espelho, fica olhando, é capaz de você ver até monstros sair pelos olhos, os ouvidos e o nariz. Então, hashtag fica a dica. Sente, pensa e age a verdade que está dentro do seu eu. E não adianta negar, não. Se negar, você só vai perder tempo. A gente vai ficar por aqui, mas a gente vai para os bastidores. 5 minutos de bastidores, meus queridos. Beijinho e até a próxima. Ó.